Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Nada seria. Nada seria. Olá pessoal, quero cumprimentar a todos com uma boa tarde e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estou de volta para trazer mais um vídeo e desta feita com cunho bíblico. Hoje é terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021. Peço que dê o like ou dislike. Se ainda não fez a sua inscrição, faça agora e aperte no sininho para receber as notificações dos vídeos e me ajude a divulgar esse canal. Assim estarão me ajudando a combater o extremismo, o obscurantismo, as mentiras desse desgoverno e também dos líderes evangélicos que o apoiam e o defendem usando indevidamente a Bíblia Sagrada. O assunto que estarei trazendo hoje é: de onde vem a língua estranha falada por Michel Bolsonaro para comemorar a nomeação do terrivelmente evangélico? Meu comentário. Gente, eu quero trazer esta notícia e já fazer o meu comentário sobre esse assunto que está ligado mais aos evangélicos, que é sobre falar em línguas estranhas, que se já é polêmico no meio dos evangélicos, que tem sido debatido com divergências até por teólogos de alas mais tradicionais e os pentecostais e neopentecostais, quanto mais no meio jornalístico dos que não são evangélicos e que são leigos quanto o conhecimento da teologia bíblica. Portanto, quero trazer uma síntese sobre esse assunto. Por exemplo, os teólogos evangélicos tradicionais, os batistas e presbiterianos e outros, usam o termo xenolalia, que vem do grego, de xenos, estrangeiro, e laila, falar, e também significa falar uma língua estrangeira. E usam o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que fala que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo e falavam as línguas que eram entendidas pelos estrangeiros que ali estava presente. Quanto os teólogos evangélicos pentecostais e neopentecostais, que são geralmente os teólogos da Assembleia de Deus e outros desse segmento, usam o termo glossolalia, que é derivado da frase grega glossais, lalen, que literalmente significa falar em línguas. Na teologia cristã, glossolalia geralmente se refere aos sons
da fala, dados pelo Espírito Santo para o uso na oração privada ou pública, que geralmente se baseiam no ensinamento do apóstolo Paulo na carta de 1 Coríntios, capítulo 12, verso e capítulo 14, onde fala sobre os dons espirituais. Eu quero trazer uma palavra bíblica sobre esse assunto, que o que a Bíblia ensina sobre falar em línguas é um dom de falar em línguas, é um dom espiritual, conforme o apóstolo Paulo, que foi o responsável para trazer as doutrinas aos cristãos gentios em sua carta. Em 1 Coríntios, do capítulo 12, Paulo tentou ajudá-los a entender o seu propósito. E no versículo 10, ele escreve: e a outros a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. Significa falar com palavras ou numa língua que não se sabe, conforme 1 Coríntios, no capítulo 14, fala sobre a finalidade do que é edificar tanto a si mesmo, conforme escreve Paulo. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios capítulo 14, verso 4. E aos outros, desde que haja quem interprete, conforme o apóstolo Paulo escreve nos versículos 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 5. No entanto, este presente que foi dado aos crentes por ser um benefício para os destinatários e usando para edificar os outros, quando seguido dom de interpretação em reuniões cristãs. Voltando ao assunto principal, que é a reportagem feita pelo 247, que é de onde vem a língua estranha, falada por Michele Bolsonaro, para comemorar a nomeação do terrivelmente evangélico. Veja o vídeo. Glória, aleluia. Oh, Deus. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor, obrigado por ouvir a nossa oração, Senhor. Aleluia. Obrigado por ouvir a nossa oração, Senhor. Aleluia.
Anuncio o ofício número 2 de 2020. Nós ainda tínhamos votações. Eu peço aos administradores que possamos aproveitar o código. Michele aparece celebrando o resultado da sabatina de André Mendonça, ocorrida no Senado. Ela pula, grita e fala em uma língua incompreensível. Segundo 247, entre os evangélicos, as palavras proferidas pela primeira-dama Michele Bolsonaro, aos pulos, gritos, última quarta-feira, dia 1º, para comemorar a aprovação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal, STF, chama-se Língua dos Anjos. Comentário meu: quando alguém quer atribuir o dom de línguas como língua dos anjos, isso não tem base bíblica. Na Bíblia, nenhuma citação que o Espírito Santo é chamado de anjo, e nem anjo é chamado de Espírito Santo, ou o Espírito de Deus. O que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, onde o apóstolo Paulo fala da excelência da caridade. A caridade, um amor puro, excede e supera quase todas as coisas. Leamos o versículo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse a caridade, seria como um metal que soa e como o sino que tine. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Queridos irmãos, gostaria de analisar a atitude da primeira-dama do país, Michele Bolsonaro, quando comemorava a aprovação do terrivelmente evangélico pastor André Mendonça para ocupar uma vaga no STF, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que infelizmente tenho que dizer, como o ministro de Jair Bolsonaro desempenhou um papel ridículo de terrivelmente evangélico, pois quando ele era ministro da Justiça, durante o discurso de sua posse, já cometeu um grande erro, quando mentindo em discurso, no qual chamou o presidente Jair Bolsonaro de profeta do combate à corrupção e à criminalidade. Disse, veja o vídeo. Há mais de uma década tenho dedicado meus esforços na teoria e na prática no combate à corrupção. Hoje, esse espectro se amplia. Presidente, Vossa Excelência tem sido há 30 anos um profeta no combate à criminalidade. E hoje, esse ministro da Justiça assume o compromisso de lutar pelos ideais de uma vida que o senhor tem combatido. Vossa Excelência tem sido há 30 anos um profeta no combate à criminalidade. Hoje, esse ministro da Justiça assume o compromisso de lutar pelos ideais de uma vida que o Senhor tem combatido. Que nós sabemos que uma grande mentira, além disso, cometeu outras irregularidades ao mando de seu chefe, que falou que já tinha
10% dele no STF falou em relação ao ministro Cássio Nunes, que foi indicado por ele. Esperamos que ele, no STF, não seja os 20% de Bolsonaro no STF, mas que seja um defensor da Constituição Federal. Voltando à administração, a manifestação da primeira-dama, o que quero dizer é que a Bíblia que nos manda julgar o profeta ou qualquer manifestação atribuída ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29. O apóstolo João fala que devemos provar os espíritos. Amados, não creais a todo espírito, mas provai os espíritos. São de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João capítulo 4 e verso 1. Portanto, podemos julgar essa manifestação, como já falei antes, sobre o propósito do dom de línguas como dom espiritual, que é para edificação da igreja. Agora vem a pergunta: qual foi o propósito da motivação que levou a Michele Bolsonaro manifestar o seu momento de êxtase ou suposto dom de línguas estranhas? E onde aconteceu esta manifestação? E quem é a protagonista dessa manifestação? Acho que não é necessário responder. As manifestações ditas como espirituais pode ser do Espírito Santo, ou do diabo, ou da própria pessoa. Prefiro achar que a manifestação da primeira-dama seja emoção que a levou a comemorar de forma extravagante a aprovação da indicação de mais de 10% do seu marido no STF para defender e blindar o seu esposo e a família das investigações pelos seus crimes. Até porque Dona Michele ainda tem que explicar os 89 mil reais em cheques que ela recebeu do miliciano Fabrício de Queiroz, que foi assessor e motorista da família. A língua incompreensível, que não tem nenhuma associação com o português ou qualquer outro idioma conhecido, é tida como, entre os evangélicos pentecostais, como dom de línguas dado somente àqueles batizados no Espírito Santo, e faz referência à festa do Pentecostes, quando o Espírito Santo teria outorgado aos seus discípulos de Cristo poderes de cura e glossolalia, ou seja, falar em línguas. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o deputado Sóstenes Cavalcante, DEM, Rio de Janeiro, disse que seriam línguas com as quais a gente se comunica com Deus e com os que cremos. Somente Deus, através do Espírito Santo, entende aquela língua. Não é uma língua natural, completou.
o jornalista e comentarista da TV 247, Joaquim de Carvalho, por exemplo, disse que o que a Michele fez é uma fraude espiritual, engana trouxas. Carvalho também questionou o posicionamento dos senadores Elisiane Gama, Cidadania Maranhão, e Osmar Aziz, PSD Amazonas, que votaram a favor de Mendonça. Comentário meu: quando o jornalista e comentarista da TV 247, Joaquim de Carvalho, disse que o que a Michele fez é uma fraude espiritual, engana trouxas, eu tenho que concordar com ele, que apesar de ele não conhecer de teologia bíblica, mas nem precisa, está evidente. Quanto ao questionamento de Joaquim de Carvalho, pelo fato dos senadores Elisiane Gama, Cidadania Maranhão, e Osmar Aziz, PSD Amazonas, que votaram a favor de Mendonça, a gente já sabe que pelo menos Omar Aziz foi beneficiado com liberação de emendas parlamentares, que se lembra que o terrível presidente da CPI e alguns membros da CPI retiraram pelo menos 2 pedidos de indiciamento de Bolsonaro pela prática de suposto crime de genocídio de indígenas e por homicídio qualificado. Como diz o pensador, tudo na vida tem o seu preço. Quero agradecer a todos que estão acompanhando o meu canal e peço que me ajude a divulgar esse canal, passando para outros esse vídeo, e que também deixe o seu comentário, que nos ajuda muito. E até o próximo vídeo.